Ai, que sede. Oi, gente, tudo bem? Ó, tô com a mesma roupa do outro vídeo, mas é que eu gravei um vídeo atrás do outro, então não me julguem, tá? Recentemente saiu na Netflix a adaptação do livro Caixa de Pássaros. Você já assistiu esse filme? Já leu esse livro? Então eu vou falar aqui rapidinho as minhas impressões a respeito de ambos, beleza? Começando pelo livro, eu li o livro já faz um tempinho, e é um livro assim que divide opiniões, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, principalmente pelo final. Só que o final, pra mim, eu achei um final muito legal, diferente, interessante. Se você não leu e nem viu o filme ainda, lógico que eu não vou dar spoiler pra você, mas aí se você já viu, depois você coloca aí nos comentários a sua opinião, beleza? A narrativa do livro, eu acho, em primeiro lugar, bastante dinâmica, então ele vai se dividir entre passado e presente, né? O passado vão ser os acontecimentos que ocorrem logo quando essas criaturas aparecem, né? Então, Caixa de Pássaros, ele é apocalíptico, basicamente. Começam essas criaturas a surgirem que ninguém sabe como elas são. Esse que eu acho interessante na história, porque ninguém pode vê-las, né? Eu vi muita gente reclamando e falar, mas não mostra quem são as criaturas e tal. Só que essa que é a profundidade da história, você não ver os seus medos, você não conhecer os seus medos, só saber que ele tá lá. Então as pessoas elas têm que andar vedadas, e então a história vai se passar vedada. Sabe o que é pior? Eu ia falar vendadas e me corrigir e falei vedadas. Então as pessoas elas têm que andar vendadas, né? Não são vedadas, é vedadas, vendadas. Inferno, não sai essa porra! Então as pessoas elas têm que andar vendadas o tempo todo para não ver essas criaturas e ficar muito louca ou se matar, né? Ou senão ficar violenta e acabar matando coleguinha. Matando coleguinha. Tá bom? E aí a história começa com a Mallory, que é uma personagem assim, que demonstra muita força. Eu vejo a personagem da Mallory como aquela pessoa que se supera, né, do começo ao fim. Ela tá grávida e tá lá com a irmã, sai com a irmã, ela não queria ter esse filho. Mas enfim, ela tá levando a gravidez adiante, aí de repente elas começam a ver ali na televisão e tudo mais, coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, e acontece essa coisa com a irmã dela enquanto elas estão no carro. Isso não é spoiler, porque é bem no comecinho, tá? Tanto do livro quanto do filme. E aí a Mallory, ela vai ser acolhida em uma casa por um grupo de pessoas. Essas pessoas vão conviver um tempo, elas vão ter que buscar formas de sobrevivência, e vai ter outra grávida também. E aí o tempo passa, né? Acontecem algumas coisas, e a Mallory acaba tendo que cuidar das duas crianças. As duas crianças não têm nome, é o menino e a menina, né? Então um é filho dela, o outro é filho da outra moça, que ela vai ter que cuidar como se fosse filho dela também. E a Mallory, ela é muito rígida com as crianças, exatamente pela questão da sobrevivência, né? E aí ela vai ter que se adaptar, vai ter que correr atrás da sobrevivência dela e dessas crianças. E aí um belo dia ela vai pegar essas crianças e descer com o barquinho ali no riozinho, atrás de um lugar que ela não pode ver onde é, que ela vai ter que ir pelas orientações ali, pelo instinto, chegar nesse lugar, né? Até aí tudo bem. No livro, como eu falei, é separado em capítulos. Um capítulo quando eles estão no barco, um capítulo quando eles estão no passado ainda, desenvolvendo a história, o que deixa a história bem interessante, se desenrola muito bem, né? Uma história que acaba sendo bem dinâmica, né? O final eu achei diferente. Agora, em relação do livro com o filme ele vai ter essas mesmas características do livro, só que acontece, eles vão colocar, claro, por ser um filme, eles vão colocar alguns elementos diferentes ali, principalmente no final. Então no filme eles vão colocar alguns elementos ali diferentes, principalmente no final. Não sei se foi pela questão do agrado ou desagrado das pessoas, ou pela adaptação para o filme não ter a mesma pegada do que o livro, obviamente não tem mesmo, né? Só que
Essas adaptações, ao meu ver, não ficaram tão boas. Por quê? No livro você não foge daquela coisa exatamente, você não pode vê-las, então o seu medo é que se desenvolve ali. No filme você já foge das criaturas, as criaturas te perseguem, as criaturas elas têm voz, basicamente, né? Uma coisa assim que não é trabalhada dessa forma no livro. Então, é claro, com uma grande 99% das vezes eu digo que o livro é melhor, mas o filme ele não é ruim, dá pra você assistir e achar legal, mas ele não é tão interessante, ele tem umas coisinhas ali que acabam estragando.